Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de todas as manhãs, de todas as madrugadas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Bom dia. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira, dia 15 de agosto, estamos se aproximando para o fim do ano, né? Estamos se aproximando para o fim do ano, são mais ou menos 18 graus aqui na cidade linda, maravilhosa. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida nesta manhã, amém? Nós vamos meditar em Ezequiel capítulo 2, versículo 8, palavra que Deus me deu nesta manhã, amém? São 6 horas 30 minutos, 6 horas 30 minutos nessa sexta-feira abençoada, fresquinho, gostoso o tempo, não é? E eu quero compartilhar contigo e você me acompanha que nós vamos estar orando. Daqui a pouco vamos estar fazendo uma oração pela tua vida, pela tua família, pelos teus planos, pelos teus projetos. Se teus planos e projetos estão no altar do Senhor, aleluia, a palavra de Deus diz que Ele satisfará o desejo do teu coração se estiver alinhado com a vontade dEle, amém? Ezequiel capítulo 2, versículo 8 fala assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Irmãos, essa palavra linda, maravilhosa, abençoada, né, de uma palavra vinda de Deus para o profeta Ezequiel. Ele estava enfrentando uma situação difícil do povo de Deus na terra. Era a época dele profetizar junto com Jeremias. Jeremias estava numa parte, ele no extremo norte de Israel, né? Mas nós vamos trazer essa palavra para o teu coração. Quando ela fala assim, não te insujas como casa rebelde, ela está falando para a gente não se acovardar, para a gente não ficar tipo de boca fechada quando tiver que falar aquilo que tem que falar, que é transmitido de Deus. Porque Deus te chamou, eu estou falando com você, meu amigo, minha amiga, que Deus te chamou para uma missão na terra. Deus te chamou para representar Ele aqui na terra dos viventes. Então, nós temos que tomar uma postura de profeta, de servo de Deus e filhos do Deus Altíssimo. E uma coisa que nós não podemos ter medo é de falar aquilo que Deus coloca no nosso coração para falar a respeito do pecado, a respeito de coisas erradas que tem, às vezes, no meio do povo de Deus. Era isso que Ezequiel tinha que fazer. E Deus está falando para ele não se acovardar como a casa rebelde. Casa rebelde, irmãos, é aquela casa, é aquela pessoa, é aquelas vidas que conhece a palavra de Deus, entende a palavra de Deus e eles não têm coragem de falar para o ímpio. Eles não têm coragem de falar para o próprio crente cristão que às vezes está se acovardando. Às vezes a pessoa vê o erro do outro, não é para você condenar o erro da pessoa, mas a Bíblia ensina que se você viu a pessoa pecar, você chama a pessoa e conversa com ela, fala com ela, explica, tenta explicar para a pessoa a maneira correta, o jeito correto. A Bíblia também fala que se você for exortar o tolo, você vai acabar tendo problema, né? Então tem que ter uma certa sabedoria, pedir a Deus sabedoria para a gente falar. Mas o que Deus quer dizer é que não é para a gente se acovardar, é para falar. Porque se você não pregar um evangelho pleno, um evangelho eficaz, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, que o evangelho de Cristo ele é simples, mas existem normas e regras, existe princípio nas coisas de Deus.
Não é bagunçada as coisas de Deus. E às vezes tem pessoas que estão levando a coisa bagunçada, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Entendeu? Então, Deus está falando para mim e para você, fala. Se você vê o erro, fala. Se você tem a revelação de Deus, porque aqui a palavra está falando para ele comer o rolo. O rolo é o quê? Antigamente não existia Bíblia, era pergaminhos. Então era para ele comer, era para ele estudar, era para ele ler, era para ele meditar, para que na hora dele falar sobre as verdades da palavra de Deus para as pessoas, ele sabia como falar, porque ele tinha comido, ele tinha lido, ele tinha ingerido. E assim é nós hoje. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, através da mídia, através do celular, né? Ela é impressa como aqui, ó, né? Então nós temos que ler, nós temos que estudar, porque dentro da palavra de Deus existem leis, existem normas e regras para nós continuar seguindo a Jesus Cristo, nosso Senhor, para nós herdar a vida eterna. Aqui é a bússola, a Bíblia é a bússola. Por isso o Senhor mandou Ezequiel comer, e é o que ele fala para nós, para não insurgir, não ser covarde, não ser incrédulo e falar da palavra de Deus aquilo que o Senhor ordenara através da palavra para você falar. Amém? Eu acredito que você entendeu. Aquilo que você às vezes não entendeu, o Espírito Santo ele vai revelar para você nesta manhã. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, nesta manhã, Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos pela presença do Senhor na nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque nós entendemos e sabemos que o Senhor é quem nos conduz, que o Senhor é quem nos dirige, que a palavra do Senhor ela é a bússola, ela é o princípio, ela é a orientação, ela é a direção para nós, Pai. Por isso eu peço, Senhor, nesta manhã, pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa maravilhosa. Pai querido, eu apresento os problemas, as causas, os sonhos, os projetos dessa família nas tuas mãos, Pai. Aquilo que ele ainda não conquistou, não conseguiu, não sei porquê, mas o Senhor há de destravar no mundo espiritual, Pai querido, tudo aquilo que esse irmão, essa irmã, essa pessoa colocou diante do Senhor. Pai querido, eu apresento também todo espírito de doença e de enfermidade, que o Senhor venha estender tuas mãos sobre o canceroso, o aidético, sobre aquele, papai querido, aquela que está internada, passando por cirurgia. O Senhor é dono da vida, Pai. Faz um milagre de salvação e libertação. Arranca esse nódulo, Pai querido, com mão forte e poderosa. Ô Jesus. Levanta o caído, o abatido, o prostrado, o andarilho, o morador de rua, aquele que está na sarjeta, Pai, levanta. A tua palavra diz que o Senhor dá força àquele que não tem força e vigor àquele que não tem nenhum. Então abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, o nosso país. Joga por terra, Pai querido, todo principado, potestade, força maligna das trevas que impede o homem de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador nessa sexta-feira, através da tua igreja. Dá livramento para o nosso país, Pai. Não deixa nós cair na mão do comunismo. Entra com providência ali naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, crendo e confiante e recebendo do Senhor todas as dádivas do Senhor nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Um beijo no coração do irmão pastor Leôncio Gama. Aleluias. E compartilhe esse vídeo, porque uma vez você compartilhando no seu grupo para as pessoas, a oração e a palavra possa alcançar alguém. Amém? Então um abraço para todos.